Olá pessoal, bom dia, é com enorme prazer que começamos aqui o Encontro dos Milhões. É uma iniciativa que nós fizemos o ano passado, foi demais, a gente encontrou aí um encontro de amigos que estão aqui por um único motivo, aprender, evoluir. E esse ano a gente quis fazer algo um pouco mais incrementado. Como a Salvabras tem crescido, a gente também tem mudado as iniciativas, melhorando essa relação entre os profissionais. E a ideia desse bate-papo é realmente colocar aqui os nossos influenciadores, amigos, junto com a nossa influenciadora Renata, que está aqui conosco estreando nessa feira. E a ideia é realmente fazer esse bate-papo entre o que o arquiteto espera de um profissional, um pintor, um azulejista, temos aqui azulejistas, não só pintores, e o que eles podem oferecer, trazer de conhecimento, dicas de como fazer uma entrega melhor na obra. O grande objetivo é esse, como fazer uma entrega de qualidade e todos terem um cliente satisfeito. Eu acho que esse é o principal motivo, é o principal motivo da nossa existência, garantir a vocês também com produtos que proporcionem isso, velocidade, praticidade, economia de tempo. Então a ideia é ter esse bate-papo aí bem descontraído, sem grandes formalidades. E bem-vinda, Renata. Obrigado aí pela parceria, pela empreitada. Então tá aí, eu tirei o microfone do Juliano e eu devolvo para ele. Olá Renata, olá a todos aqui. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na feira aqui com a Salvabras. Acho que nós estamos indo para o 7º ano junto, é 6º, né Paulo? É, uma coisa assim. Renata, vou fazer uma pergunta. Já tinha feito uma antes, mas vou fazer uma segunda agora. Eu fui fazer a reforma no meu apartamento e aí eu contratei um escritório de arquitetura para fazer uma pequena modificação. Tá? Eu não falei para a arquiteta que eu era pintor. Eu levei elas até o apartamento, fiquei quieto. E lá tinha 2 pintores ainda da construtora fazendo o serviço de pintura, concluindo. Eu já tinha pego a chave, mas aproveitei e levei elas lá. Quis mostrar o apartamento para elas e algumas modificações que eu queria fazer, elas iam fazer o projeto para mim. Primeira coisa, o piso já estava instalado porcelanato e nos quartos era um laminado de madeira. Ela falou que ia fazer umas aberturas no teto, que ia fazer uma sanca, algumas modificações no gesso. Primeira coisa que eu perguntei para ela. Tá, vocês vão fazer todos esses cortes aí com o teu gesseiro? Ah, meu gesseiro é muito bom, muito limpo e tal. Tá, vocês vão fazer os cortes? Vão. Aonde? Nesse dormitório, nesse, na sala? Tá. E a proteção? Eu perguntei para elas. E a proteção? A gente não precisa de proteção, Juliano. Foi o que eu ouvi dela. A gente não precisa de proteção. Mas como assim? Não, porque os meninos trabalham comigo já com reforma, já são limpos, organizados. Tudo bem. Eu fiz o quê? Fui lá no final de semana, isolei todo o apartamento, mas não deixei nada para trás. A obra aconteceu, queimaram o piso do quarto, conseguiram queimar o piso do quarto de madeira e quebraram e trincaram uma cerâmica na sala. Isso que eu fiz o isolamento. E você me falou que você tem uma escola. Então, eu acredito que a tua escola é voltada para o design de interior e arquitetura, correto? Vai contribuir demais para o processo de isolamento. O que vai facilitar? Para mim, para toda essa rapaziada que está aqui, a comunicação vai ser bem mais próxima, porque elas até então não conheciam, acho que talvez um produto similar, ou nem sequer se deram conta de pensar em me dar uma solução. Eu, como cliente, colocar uma lona preta. Pelo menos isso, o básico. Não foi me passado, tá? Não foi me passado. Eu acho, não sei se o Bruno falou para mim que tá falando em arquitetura, se o isolamento é passado na escola de arquitetura. Não é, né? Você pega essa parte de vendas para vender o serviço ao cliente no último semestre. É um semestre para você aprender como você vai vender seu serviço para o cliente. Então, isolamento nunca que vai ser passado. Você pega a questão de normas, você pega toda a questão, mas a faculdade de ciências, 5 anos, é tudo meio que raso, é tudo para você aprender basicamente como que é a profissão. Igual ela falou, o que vai te transformar, o que ela aprendeu foi com a equipe dela. Então você vai aprender com a sua equipe. Graças a Deus, eu sou um rapaz que está na obra desde pequeno.
Eu vou com meu pai desde os meus 6 anos de idade. Então a obra tá na veia. Desde pequeno, tanto que eu tô me formando em arquitetura por conta disso, que eu amo a obra de verdade, cara. Então, pra mim tá sendo um pouco mais fácil tá nesse mundo da arquitetura, por conta que eu já sou pintor. Mas eu vejo a dificuldade que todo mundo tem lá dentro quando eu converso algumas experiências dentro de obra. Eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, quando uma arquiteta ela se forma, primeiro, ela não sabe tudo, porque a gente está vendo que a faculdade não ensina. Segundo, ela não tem cliente. E terceiro, ela não tem nenhuma experiência com a obra. Então, tu te bota no papel de uma profissional que acabou de se formar. Ela quer fazer o projeto, vender o projeto e cuidar da obra. Que nem o Bruno falou, se ele acompanhou o pai dele, ele entrou numa obra, ele viu como aquilo aconteceu, que foi a mesma coisa comigo. Meu pai, engenheiro, tem uma construtora, minha mãe é arquiteta. Eu precisei muito para aprender e me desenvolver. Agora, uma arquiteta que está começando, ela não sabe o que fazer e não sabe por onde começar. Então, acho que o primeiro ponto e mais importante de todos, né? E primeiro também vou aproveitar para agradecer o Paulo aqui, a Kátia Salabras, é a gente criar essa consciência de importância. E quando a gente está falando de obra, a gente está falando de processo, né? E que nem a gente começa um projeto pelo layout, a obra a gente começa por demolir e por proteger. Se eu vou demolir, se tem coisa que vai ficar, a gente tem que proteger. Então, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa é criar esse processo para o início de obra, para uma pessoa que está começando, porque, que nem tu falou, né, hoje, o que um cliente ele contrata uma pessoa e paga mais por um serviço? Chega numa obra, se está tudo protegido, a pessoa vai dizer, nossa, olha o cuidado desses profissionais, eu vou contratar eles. Só que se tu não sabe que isso existe, tu entra numa obra e para ti tá tudo bem. Então eu acho que existe uma distância entre o não conhecer e o saber o que é bom. Então, eu acho que o nosso papel é criar toda essa consciência. Não é um trabalho de hoje para amanhã. Se a gente olhar 5 anos atrás, ninguém investia tanto em proteção. Por quê? Porque as pessoas que contratavam um profissional, elas tinham um poder aquisitivo maior e tu entrava lá e demolia todo. Hoje, o nível de consciência, tem muita gente que entra num apartamento, vou aproveitar o piso, vou aproveitar a bancada, vou aproveitar a janela, vou aproveitar o box. Então, precisou se criar esse papel de proteção. Né? Então, eu acho que o meu papel, com certeza, é criar essa consciência. Meu papel é mostrar a importância de colocar isso como um orçamento, porque para quem não conhece e para quem já está gastando muito, pode parecer um supérfluo. Só que um erro pode ser muito mais prejudicial e muito mais caro do que tu investir na proteção. Tudo bem, Renata? Paulo, obrigado pelo grande bate-papo aqui na Salvabras, né? Temos figuras ilustres aqui da construção civil. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo e vou te fazer uma pergunta também. Se você tem uma estimativa em porcentagem de quantas obras no Brasil não são supervisionadas por arquiteto, engenheiro, 86% das obras no Brasil não são acompanhadas por nenhum profissional. Vou te explicar o porquê da pergunta. Há algum tempo atrás, eu fui chamado para ver uma obra que tinha acontecido um fato. O pessoal não tinha consciência da proteção com produto específico e os profissionais que assentaram o piso indicaram para o cliente fazer a proteção com a própria caixa do piso. Seria aquela proteção improvisada. Só que qual que era o problema? Eles instalaram porcelanato, pegaram a caixa do piso, que era uma logomarca vermelha, colocaram para o lado de baixo e não tínhamos portas e janelas na casa, choveu, houve transferência da pigmentação da tinta pro piso. Ninguém percebeu, a obra ficou lá 2, 3 meses protegida, veio o pintor, veio o gesseiro e vai chovendo em cima até colocar todas as portas e janelas, choveu umas 4 ou 5 vezes. Quando eles foram retirar para fazer a limpeza pós-obra, estava tatuado o piso do cliente com a marca do produto que ele comprou. Eles chamaram limpeza pós-obra, fizeram 3 tentativas de remoção, não teve acordo, a tinta era vermelha, impregnou de uma profundidade que não teve o que fazer. Aí eles me contrataram para retirar todo aquele material e reinstalar um material novo. Então, a percepção que eu tenho, como azulejista, o Sandro também, os meninos da pintura, o pessoal do gesso que também está aqui, é que existe muita obra no Brasil que não é supervisionada. Então, o cliente ele precisa de uma orientação de quem? De quem está lá. Quem está lá? O pintor, o azulejista, o gesseiro. E muitas vezes a informação inadequada acaba acarretando um problema maior do que a falta da proteção. Porque nesse caso, se não tivesse protegido, seria risco. No caso, eles protegeram e manchou. Mancha não sai. Era aquele porcelanato técnico que, né,
tecnologia não era ainda tão evoluída como é hoje. E assim, foi uma casa, um big de um sobrado, um condomínio fechado, o cara teve um prejuízo astronômico. Quem indicou a proteção com isso foi o azulejista que instalou para ele a primeira vez. Aí ele me chamou para fazer a instalação posterior. Inclusive a Arc Express, ela nasceu a partir disso, né? Então a gente fez um grande estudo e a gente entendeu que 86% das pessoas que constroem ou que reformam não contratam um profissional. Justamente porque eles acham que não precisa. Então, vou chamar o Joelson para fazer, ele vai fazer tudo para mim. E o que acontece? Exatamente. E não precisa, vai ser mais barato. É os baratos que saem caro, né? Eu acho que, obviamente, a pandemia ela veio para mostrar a importância de um profissional, justamente para poder fazer uma casa e levar mais qualidade de vida. Mas ainda é uma cultura muito rasa. Se tu pegar hoje Estados Unidos, Europa, eles entregam um apartamento com tudo colocado. A responsabilidade é da construtora. E é muito raro uma pessoa entrar e fazer a troca de um piso, mudar o banheiro, mudar a cozinha, tudo isso vem junto. No Brasil é uma função cultural, as pessoas elas querem coisas melhores, elas querem coisas mais bonitas, só que elas não querem pagar pela mão de obra. Então elas pagam o luxo de ter um sofá caríssimo e não querem pagar a mão de obra que vai pintar, o arquiteto que vai planejar. Então é um problema de consciência também. E o barato que sai caro, né? Muito caro. Mas também a minha pergunta agora, tu acha que se tivesse uma arquiteta, uma profissional, ela ia dizer protege o piso? A gente também não sabe. Mas o que daria para criar para eles é isso, me formei e agora eu vou fazer a minha obra. Quais são os conselhos que vocês dão para um profissional que está começando? O que ele precisa fazer? O que ele não pode deixar de esquecer? O que é importante? O que custa caro? Porque hoje na obra os maiores erros eles são de medida e de instalação. Seja de piso, seja de revestimento, seja de marcenaria. Móvel é muito caro. O que existem hoje e a gente paga? Empresas que só fazem medição. Porque ele vai lá, faz o levantamento. É que nem o caso dele que está só fazendo proteção. Ajuda o trabalho de todo mundo que está pintando. Quem faz levantamento ajuda o trabalho de quem está projetando, né? Então, acho que são coisas importantes que a gente vai desenvolvendo e que só melhora. E pode parecer mais caro, mas acaba ganhando tempo e dinheiro, no fim das contas. Você tem uma escola, você acredita na capacitação de pessoas, na mudança, na evolução. Para mim, o gesseiro, o eletricista, o carpinteiro, o pedreiro, o pintor, quanto mais ele capacitado, quanto mais ele subir a régua, aquele cara que pintou a casa dele na cidade, se ele não teve problema, correu tudo bem e ele tem grana, ele vai fazer a casa dele na praia. Agora, se ele teve problema na capital, não falando de São Paulo, ele não quer saber, deixa o apartamento na praia do jeito que tá. Você não acredita nisso? Fielmente. Cara, é uma coisa que eu falo que quanto melhor for o profissional, não estou falando só o pintor, todo mundo da construção civil. Eu já tive casos assim, me indicaram um pintor. Meu pai, quando tinha construtora, ele tinha lá a equipe do Manuel que pintava e todos os pintores deles eram muito bons. Aí vamos supor uma pessoa que quer ganhar dinheiro. Pintar é fácil. Ele começa a trabalhar, entra numa casa, se ele não sabe pintar, ele estraga uma pintura, ele estraga um móvel, ele estraga um piso. E a pessoa ela fica apavorada. Estragaram, nunca mais vou contratar ninguém para arrumar minha casa. Né? Então, eu acho que uma das questões das pessoas não quererem contratar é porque elas sentem medo de que alguém possa vir a estragar o que eles já têm. Se vão estragar, eu não vou vir. E, ao mesmo tempo, não valorizam tanto a ponto de querer pagar muito mais caro para ter uma pessoa muito boa. E aí eu ia fazer um comentário nesse gancho. Imagina quanto tem de demanda reprimida por esse receio. Eu queria pintar minha casa, queria mudar a cor, alguma coisa, mas não vou fazer, sabe por quê? Porque a dor de cabeça vai ser tão grande que eu prefiro deixar como tá. Todos os projetos têm pintura. Não existe nenhuma obra que não tenha pintura. Entendeu? Então, assim, por mais que tenha todas essas questões, ela é um item, assim, da cadeia de importância, o primeiro. Não existe tu entrar numa obra e não pintar. Tu sempre vai precisar pintar, fazer um retoque. Talvez tu não troque o revestimento, mas vai ter pintura, entendeu? Então isso aí é uma coisa que a gente constatou, vai ter pintura, vai ter iluminação. Bom, eu vou te dar o microfone, mas eu quero já estimular outra conversa. Acho que muitos de vocês aqui, né, estão aqui por ter conquistado voz, força nas redes sociais. O que as redes sociais transformou a vida de vocês? Eu vou dar essa pergunta para o Johan, que esse aqui, além de falar de pintura, Renata, ele fala muito de como ensinar o pintor
a se posicionar nas redes sociais, como ele criar sua rede forte. Então, Johan, bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. A internet hoje, com os produtos Salva-Brás, com tudo que a gente tem, um vídeo meu hoje, né, fazendo isolamento de um piso, ele alcança 1 milhão, 5 milhões, 3 milhões de pessoas, um meu. Do Joelso, 2, dele 500 mil, 3 milhões e assim vai. Só que não são só números. Hoje os clientes começam a procurar a gente, você faz aquele isolamento que eu vi no vídeo, ele não lembra o vídeo que ele viu, mas ele quer aquele profissional que isola. Como é que a gente muda a cabeça do nosso cliente? Né? Porque qual que era o meu desafio? Era aumentar o orçamento de 500 a R$1.000 por conta de proteção. O que que a gente fez? A gente insere ele e dá de brinde para o cliente. Então eu já levo salva-piso, eu levo uma fita, eu levo tudo. E faço aquele momento. Aí eu até falo para os profissionais, no primeiro dia de obra, que a gente já isolou uma sala, um quarto, a gente manda a foto, o cliente, nossa, mas eu não comprei isso. E aí quando ele entra, ele fala, meu, esse cara é diferenciado. A gente já está começando a ser procurado na internet, principalmente a gente que está mais à frente, no Instagram assim, ó, você faz aquele isolamento? Antigamente o meu argumento para vender uma pintura cara era falar que a gente tinha 10 anos de profissão, que a gente tinha capacitação. Hoje em dia a gente manda o vídeo fazendo isolamento da casa inteira. A mulher convence o marido que pagar caro vai sair mais barato. Então hoje o meu maior apelo para fechar um serviço 30%, 40%, 50% mais caro, que talvez a concorrência, seja o fato de fazer isolamento em todos os móveis. A gente mostra assim, olha, o seu móvel, o seu armário custou quanto? 50 mil? Se cair tinta aqui não vai sair, vai riscar. E aí a gente faz a conta, ó, essa bobininha eu trago para você, a gente mostra a amostra, e a mulher convence o cara que é mais barato fechar com a gente. Ela já lembra, ó, na casa da minha mãe, sujaram todo o rodapé. Tem tinta, respingo de tinta na batedeira da minha mãe até hoje. Aí depois desse dia que você conseguiu convencer que você fazia toda a proteção, você não precisa convencer que você é o melhor pintor. Esse é o apelo que a gente tem utilizado. É isso. Sim, pegando o gancho que o Johan falou, o grande medo como vocês mencionaram, assim, muita gente não faz uma reforma porque tem medo da quebradeira, medo da sujeira, medo... Acabei de colocar meu armário de cozinha, faz 2 anos que eu pus meu armário, gastei o olho da cara, e os caras vão vir, é certeza que eles vão vir, vai sujar, vai manchar. Então, assim, a proteção é um plus para nós, como profissionais, mas é a segurança que o cliente quer para incentivar o cliente a fazer a bendita da reforma. O cliente consegue justificar na cabeça dele por que você é mais caro. Você começa... Para ser diferenciado, eu não preciso... Às vezes eu uniformizado ou não, mas pelo fato de isolar eu já sou diferenciado. Então antigamente a gente investia pesado, às vezes em ferramenta para mostrar para o cliente que a gente era equipe, que a gente tinha empresa. Hoje eu e mais um, o cara chama assim, não, esses caras que é uma empresa revolucionária, só por conta do isolamento. Mas, por exemplo, assim, quando a gente é contratado e a gente apresenta um render, tu surpreende o cliente, tu já ganhou a confiança nele. É a mesma coisa dele começar a obra e pensar, nossa, eles começaram a trabalhar e tá tudo protegido. Né? E a mesma coisa para um arquiteto. Quando a gente trabalha com uma equipe que tu sabe que vai cuidar, tu fica tranquilo, porque senão é aquela coisa, 7 da manhã, a cliente já vai me ligar, porque a gente sabe que tem clientes e clientes, né? Eu queria falar um pouquinho acerca da necessidade de aproximação. Eu gosto de tratar as dores da obra, né? Quem acompanha meu trabalho sabe que eu pego aquilo que é problemático na obra e transformo em humor, mas é uma realidade da obra. E o que eu percebo é que a obra ela é muito dividida. Os profissionais, tipo assim, não existe uma união no intuito de oferecer o melhor serviço para o cliente. É tipo assim, eu vou fazer o meu, você faz o seu, você que se vire. E aí acaba tendo uma segregação no seguinte, o pintor, o eletricista, o pedreiro, às vezes ele olha para o arquiteto, para o design de interior, para o engenheiro como o cara que ganha muito dinheiro sem fazer nada. Então, assim, acaba gerando uma divisão. O que era para todo mundo estar unido para oferecer o melhor serviço para o cliente, a galera se divide. Né? Ele estudou, ele sabe fazer cálculos que
o pintor, o pedreiro, talvez não saiba. Então, é um profissional que precisa ser respeitado. Então, eu acredito que é necessário que haja mais proximidade, principalmente entre... São quase dois polos. Tipo assim, a galera que ganha o dinheiro no fácil, essa eu estou falando com uma visão do pintor, do pedreiro, do eletricista, e a galera que, assim... a mão na massa. É uma questão cultural do nosso país que a gente precisa quebrar, porque assim, não é só nessa área. Eu trabalhava em indústria e aí tem a rivalidade, assim, você é do administrativo, não quero conta, eu sou da mão na massa, eu sou do operacional. Então, a gente tem essa cultura no nosso país de segregação, o que não é bom, porque o nosso objetivo é oferecer para o cliente o melhor possível. A gente vai ter uma experiência que vocês não têm. Vocês têm uma experiência que a gente não tem. Qual a melhor forma de ser feito? Bora unir aqui as experiências e oferecer o melhor. A gente vai ganhar em custo, a gente vai ganhar em tempo e a gente vai ganhar em conhecimento. A grande chave, eu acho, da construção civil é essa. É o profissional entender que, apesar de eu brincar muito com eletricista, com gesseiro, mas eu digo para os caras, velho, a gente não é inimigo. Mas a gente precisa criar consciência que eu tenho que fazer o meu legal para o que vem depois de mim tenha uma facilidade no serviço dele, mas a mentalidade é, eu vou sujar aqui, vou sair, isso, exatamente, que é uma questão cultural. A forma que elas devem lidar, o que elas devem fazer, porque que nem eu falei pra vocês, eu aprendi tudo com a minha equipe, e a Bruna sabe, a gente termina, a gente toma chopp, eu mando pizza, eu digo, gente, a obra tem que acabar semana que vem. É pizza, sexta-feira é cerveja, porque estimula e eles querem trabalhar comigo. Hoje eles não querem trabalhar com outra pessoa. Então, assim, porque primeiro a gente está dando muito trabalho e segundo porque eles são muito bem tratados. A gente já teve experiência de entrar em obra e a arquiteta também destratar a equipe. Né? Isso é uma questão de educação. E aí é outro ponto. Agora, o que a gente pode é auxiliar essas pessoas que estão entrando no mercado para que elas sejam como eu, como muitos outros profissionais e que possam atender vocês. Porque que nem vocês podem indicar uma arquiteta, a arquiteta pode indicar vocês. Né? Então, às vezes, tu entrou lá para fazer um trabalho e não tem profissional. Eu conheço aqui 5 arquitetas que eu acho que tu deveria contratar. Que nem a gente não. Eu tenho um pintor aqui, um azulejista maravilhoso que eu vou indicar. Então, acho que é uma troca. É um ganha-ganha. Pegando um gancho no que você estava falando sobre parcerias, né? Entre as empresas, eu fiz parceria com 3 lojas diferentes e as 3 me disseram a mesma coisa. Por que a gente quer trazer você para dentro da nossa loja com a sua equipe? O grande problema do lojista de piso é a instalação. O cliente vem aqui, vê o painel montado, acha a coisa mais linda, falou, quero isso na minha casa. Aí ele contrata uma pessoa, um azulejista, que não tem às vezes a capacitação que a gente adquiriu com ao longo dos anos e conhecimento, que a gente procurou, foi atrás, como todos nós aqui, somos ávidos por conhecimento. A gente vem atrás dele, mas nem todos são assim. E o lojista vê o cliente voltando lá na loja super bravo, falou, olha, o meu pedreiro falou que esse piso aqui não presta, o piso tá torto, o piso veio lascado. E, Franz, de hoje em diante, o cliente perguntou, eu indico vocês. Por quê? Porque eu sei que eu vou entregar o piso na casa dele, você vai instalar e ele vai vir aqui para comprar piso para outra casa dele. Esse nível de parceria, eu consegui fazer com marmoraria, que indicava a gente para fazer a instalação das mármores, com os lojistas. Eu sou uma pessoa muito técnica, eu tenho esse conhecimento, mas na minha equipe eu não tenho tanta gente que tem esse conhecimento. Entendeu? Então eu tenho que estar em cima, tem que estar ensinando, tem que estar desenvolvendo. Porque daí no fim, a pessoa vai lá e diz, não, eu coloco o piso, vou cobrar R$30 para colocar, é barato. O cara quer colocar, quando fica tudo uma porcaria, ele acha que tá ruim. Ele esquece que ele pagou R$30. Eu queria trazer aqui um outro tema que a gente escuta muito, Renata, e aí é uma dor nossa, os pintores, né, que às vezes não têm acesso aos nossos produtos e tem muita vontade, a revenda aqui na região, só tem um salva-piso, mas não introduz os outros produtos. E aí a gente retorna para eles e fala, olha, mas é um grande esforço nosso convencer o lojista que é um nicho que está começando a crescer, que está começando a vender. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em trazer o lojista para esse tipo de conversa. O profissional quer o produto, né? Vocês, arquitetos, especificam e às vezes o cliente tem dificuldade em encontrar. Então eu acho como que o lojista pensa e como que a gente pode fazer melhor. Eu vou trazer essa pergunta para o Fábio, que é o nosso
né, influenciador que fala muito com o revenda. O salva-piso, na realidade, ele é hoje assim, ele agrega valor na mão de obra do pintor profissional, né? E quando eu fui trabalhar dentro da loja, eu queria trazer para dentro da loja tudo aquilo que favorecia a execução da mão de obra do pintor. E uma das coisas era um isolamento de alto nível, porque tinha aquele isolamento, aquele papel simples, aquele papel normal, que joga água, já dilui, não aguenta as coisas. E eu demorei, na realidade, isso é uma dificuldade. Alguns lojistas entenderem, né, a necessidade do pintor profissional, que tem que ter dentro da loja produtos, ferramentas e utensílios que favorecem a execução da mão de obra do pintor. Eu trabalhei com pintura há mais de 30 anos, né, e desde 2018 que eu entrei dentro da empresa para fazer esse trabalho. Eu demorei, de verdade, um ano para levar o salva-piso para dentro da empresa que eu trabalho, que era 5 lojas de tinta. Por quê? O lojista, às vezes, não tem esse olhar carinhoso com o pintor. Alguns já estão acordando, né? Então, essa é uma dificuldade que eles encontram, que nós, pintores profissionais, encontramos, de ter lojistas parceiros que entenda o valor que tem um salva-piso na obra, que agrega, né, valor na mão de obra do pintor profissional, que agrega, né, o valor de mão de obra. Então, é isso aí. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu estava aqui pensando. Lá em Rio Preto tem alguns azulejistas que eles já colocam o piso e já entrega isolado, não é? Lá já tem. Na sua opinião, o isolamento é melhor o pintor abraçar essa causa ou o azulejista abraçar essa causa do isolamento? A proteção do piso. Olha, eu acho que quem fez sabe proteger melhor o seu trabalho do que a outra pessoa. Né? Então, se o azulejista fez e é o interesse dele que fique bom, ele poderia agregar e entregar. Porque daqui a pouco, se a outra pessoa entrou e não cuidou, como é que fica? Então, eu sempre acho assim que cada um tem que cuidar do seu trabalho. Eu acho que no processo da arquitetura, muito arquiteto que quer gerenciar a obra. Para mim, arquiteto faz projeto, gerencia acabamento e engenheiro faz obra. Ponto. Então, a gente procura cada vez mais ter uma pessoa responsável, principalmente quando tem muita quebração. Se é uma obra que não tem nada de quebração, quem é o responsável? A pessoa que vai estar lá mais tempo. Né? E aí é basicamente o que eles falaram, todo mundo se ajudar. Não adianta, não fui eu que sujei o piso. Não, o eletricista veio aqui e colocou. Tem que ter um coordenador. Tem que ter uma pessoa lá, olha só, tem que limpar o piso, tem que tirar o fio. Na minha opinião, sempre tem que ter na obra, que antes chamava de mestre de obra, uma pessoa responsável, principalmente quando tem muita gente trabalhando. Porque daí ela vai estar de olho e vai dizer, olha, tu tem que proteger o teu piso, tu tem que levar teu material, tu tem que descer a caliça, o fulano arranhou o piso. Porque tem gente na obra que sai, se faz de louco. Não vi nada, não fiz. Tem esse ponto também. Só puxando um gancho num outro assunto que a gente falou anteriormente a respeito do lojista, eu acho que, acima de tudo, o trabalho para você conseguir trazer para perto, na sua cidade, um lojista que venda, é, acima de tudo, um trabalho de persistência. Lá no Rio, a gente conseguiu convencer 2 lojas a colocar o salva-piso, né? Uma loja hoje não trabalha, mas a outra continua trabalhando com salva-piso. E foi nessa persistência. Foi de mostrar o benefício, foi de dar o feedback dos clientes. Uma coisa que eu acho que a gente pode incentivar todos os pintores no geral, independente se eu acompanho mais o canal tal ou o canal tal. Quando a gente foi tentar convencer, a gente mostrou o vídeo desses caras todos aqui, ó. É no Sul, é na Bahia, é em São Paulo, é no Paraná, é em todo lugar o pessoal... Isso. Tá todo mundo usando. Então é uma opção viável. Então, assim, a persistência de ficar lá no ouvido do lojista, olha, tem esse material, vai vender, os clientes gostam, é durável, vai fazer com que ele abra a mente, que a grande maioria dos lojistas, infelizmente, hoje ainda tem a mente muito fechada. Essa persistência vai fazer com que eles abram a mente para essa oportunidade. E aí vai ajudar todo mundo, né? Que é a palavra padrão, né? A gente tem até a brincadeira pintor de alto padrão. E antes a gente tinha a brincadeirinha pintor padrão FIFA, mas para não ser processado a gente virou pintor de alto padrão, né? Só que o que acontece? Eu acredito que com o trabalho que a gente vem fazendo, desenvolvendo na internet, a gente vem martelando tanto, né, em todas as mídias hoje, que o cliente ele vai criar um modelo, um padrão na cabeça dele. O dia que ele não vê o cara isolando, o dia que ele não vê o cara com ferramenta, o dia que ele não vê o cara
com uma bota no pé, ele vai falar assim, esse cara não é profissional. Como é que a gente pensava? Pô, não dava pra diferenciar, porque eu usava uma camiseta com tinta de 3 obras atrás. Hoje, o que eu faço? Eu já compro 10 camisetas para durar 2 meses. E aí já entra lá na nossa empresa, o cara que trabalha comigo também naquele padrão. E o cliente vai mudando a percepção. E às vezes o cara trabalha... Um exemplo, o Joel não trabalha assim, trabalha chinelo e é muito melhor que eu. Só que pelo fato dele não se posicionar, não ter um isolamento, não ter uma obra limpa organizada, o cliente fala assim, cara, esse cara é o amador e esse cara me ensinou a trabalhar. Aí ele vai pensar, pô, ele é o amador e esse é o profissional. Eu tenho 2 anos de pintura, um exemplo. Então assim, pelo fato do padrão que a gente está criando de obra, de posicionamento, olha o trabalho deles dois aqui, de azulejista, eu olho outros profissionais, eu mesmo comparo, eu falo, cara, esses caras não sabem nem o que é cunha. Pô, esses caras não sabem nem o que é 45. A gente profissional já coloca na régua deles. E eu imagino que também na pintura. Eu trabalhava com um senhorzinho, seu Jorge. E ele me ensinava tudo. E eu não tinha um olho técnico. Então, pra mim, tudo que ele fazia era bom. Até eu conhecer alguém bom, de verdade. E ele trabalhava de chinelo, trabalhava sem camisa. Mas ele fazia as coisas. E hoje, jamais eu colocaria ele numa obra. Eu chamaria ele para trocar uma lâmpada, para arrumar uma coisa, mas não para fazer uma obra. Porque é a apresentação, aquilo ali vai dizer do meu trabalho. As minhas arquitetas, elas andam de jaleco, né? Para não sujar as roupas, para mostrar a marca, para fazer marketing, para se posicionar. Então, eu não tenho como indicar uma equipe que não dê bom dia, que não esteja bem vestida, que não tenha cuidado com as coisas. Eu não tenho mais reclamação de gente me ligando, a minha obra tá suja. Não preciso mais me preocupar com isso. Ou do empreiteiro é boa, a gente chega no corredor, a gente já sabe se ela é boa. Se a porta tiver isolada, tiver a logomarca lá do escritório, a esquina isolada, a gente já fala assim, ó, essa daqui já se preocupa. Aí você entra, você fala, ufa, tô aqui, tô bem. Então a gente identifica, só de olhar você já... Eu acredito que vocês também devem trabalhar dessa forma com esse... Mas o padrão é processo. Comecei a obra. A gente tem lá o que vai ficar, o que não vai ficar. O que vai ficar? Protege. O que não vai ficar? Retira. Né? Então eu acho que assim, é como que a gente consegue criar um passo a passo para quem está começando o que ele precisa fazer. Se daqui a pouco a dica é ter qualidade, proteger a porta e colocar a marca, já vamos dar essa dica para eles. Olha só, começa já colocando a tua marca, protegendo a porta. Né? Então eu acho que precisa se criar isso, porque tem muita gente que não sabe. Falando um pouquinho até sobre esse tema, a maioria de vocês é influenciadores e a gente olha e assiste vocês falando como indústria e o quanto vocês colaboram para a profissionalização e para esse padrão quando, né, vocês têm um pintor que acessa o canal de vocês, o conteúdo de vocês. A internet hoje ela ajuda bastante nesse nível de profissionalização e de geração de conteúdo que colabora bastante, né? Isso gera para vocês não só, né, o conteúdo do trabalho, mas também educativo, profissionalizante, né, Renata? Eu vou passar para o Megan também, porque ele fala um pouco mais sobre esse tema, é um dos nossos influenciadores e que faz esse trabalho também dentro da internet. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Como meu amigo Johan falou, nosso parceiro falou, é uma mudança de cultura. Por quê? Não só o pintor, o azulejista, o pedreiro, o gesseiro, mas também falta muito do comerciante. Por quê? A gente realiza treinamento com a Cheryl Williams e o pessoal aqui do lado, e a gente leva os produtos da Salvabras para preparar o ambiente. Vai ser uma praquinha, um efeito decorativo, uma pintura LS. E a gente chega na loja, infelizmente, o lojista tem todas as marcas de tinta, mas ele só tem a lona preta. E depois do treinamento, o que acontece? Os pintores estão interessados no que a gente está apresentando. E aí eu olho e falo assim, ó, se o lojista não tiver, eu sei a loja que tem, você me procura. Automaticamente, o que a gente fala? O lojista ele tem que ter um diferenciado. Porque só vender tinta, todo mundo vende. Ter um diferenciado numa loja para atender o pintor, o azulejista, o pedreiro, com uma proteção, são poucos. E essa cultura que a gente quer mudar, de fortalecer todas as áreas e ter uma proteção adequada como ferramenta. E aí tu não precisa sair daqui, buscar uma coisa lá, buscar uma coisa aqui, buscar um pincel aqui, uma tinta ali, que hoje é tempo. O que a gente ganha é tempo, né?
Por falar em ganhar tempo também, eu quero que o Fernando fale um pouquinho sobre essa oportunidade que é a proteção. É um negócio dele, né? Ele traz bastante isso dentro da obra, né, Fernando? E se especializou, abriu uma empresa que fala apenas da proteção e da limpeza da obra, né? Bom dia a todos. É justamente para atender essa falta de tempo, essa falta de profissionalismo, essa falta de pessoas querendo levar o melhor para o nosso cliente. Até mesmo a falta do gerenciamento, como você disse, o nosso amigo ali disse, quantos porcentos de obra que não são gerenciadas. A gente desenvolveu o nosso método de trabalho para atender essa necessidade. Então a gente só fazia a proteção para nós, só que a gente via essa falta. E aí a gente começou a entrar onde as pessoas não estavam entrando, para justamente estimular elas a fazerem. Então, o nosso método de oferecer a proteção, além de fazer a proteção para nós, é para estimular os outros profissionais a fazerem também. Obviamente que é uma cultura enraizada, né, onde as pessoas não tinham importância para a questão do cuidado e da prevenção. Então é um trabalho muito grande a ser feito. E eu acredito que até o fato de nós aqui já ter esse entendimento e esse discernimento, a gente tem essa missão de colocar essa nova cultura, esse novo conceito, onde a proteção ela faz parte desde lá do projeto, na hora que vocês vão estar idealizando junto com o cliente. Então, cabe a nós, que já tem esse discernimento, para poder implantar esse trabalho, né? E aí muito vai ajudar o arquiteto, porque normalmente quem vai fazer esse trabalho de proteção, quem tem dinheiro para fazer isso daí, é obras de alto padrão. Então, a gente começando através do arquiteto, dando esse apoio e mostrando para o cliente que é importante você prevenir, vai acontecer o quê? O cliente ele vai começar a ver com outros olhos, e aí os profissionais, não somente o pintor, mas o azulejista, o marceneiro, o pedreiro, também vai começar a dar importância. E na ausência desses profissionais, a gente também pode se profissionalizar, né? Que nem nós criamos uma empresa, um setor da nossa empresa, do nosso empreendimento, que é só para fazer proteção. Então, você não tem tempo de proteger? Não tem problema, contrate alguém que vai fazer a proteção. O mercado é grande e é possível crescer muito. E eu acho que ele é mais importante a prevenção, justamente porque você dá... o cliente gasta mais, mas no final ele tem mais benefício, né? Os profissionais vai ter mais lucro no final da obra. Porque você fazendo a prevenção, o profissional ele não vai ter prejuízo porque ele tem que pagar um piso que ele riscou, um móvel que ele danificou. Então aquele orçamento que ele deu para pintura ou para a própria pedra, ele acaba se tornando num resultado maior, mais satisfatório, porque ele não teve esse custo a mais. Ele faz o processo, o investimento, porque investir é melhor do que pagar, né? Então quando você investe na prevenção e também investe em toda a jornada preventiva, você não vai ter as dores, que é as dores de você corrigir, né? A gente até conectou juntamente com a proteção, com a prevenção, e a falta de acompanhamento e gerenciamento de obra, a gente também desenvolveu a nossa empresa de limpeza na obra, de organização na obra. Por quê? O pessoal não tem esse costume de manter a obra em ordem. A gente sabe que as obras no final do dia tá sempre aquela bagunça. Então a gente desenvolveu também um setor onde a gente faz essa prevenção da proteção, mas a gente faz a manutenção durante todo o processo e a jornada da obra. E aí o que vai acontecer no final das contas? O cliente ele investiu nisso daqui, então ele vai economizar na hora de contratar uma limpeza após obras. Muitas vezes ele nem precisa de uma limpeza após obra agressivo, ele precisa mais daquela faxina mais simples. Porque o trabalho de prevenção e mais a manutenção durante a obra, ele fez ele poupar todas essas dores e também poupar dinheiro, né? E o cliente, o que ele quer da gente? Ele quer a experiência, ele quer uma jornada satisfatória. E a melhor experiência para o cliente é aquela que ele não tem dores. No final, a obra sempre vai ser entregue. Só que uma obra sendo entregue sem ter essas dores de atraso, prejuízo, sempre vai ser muito mais prazerosa. E aí a gente volta naquela reincidência. As pessoas vão começar a construir mais, reformar mais, porque ela tem pessoas profissionais trabalhando com respeito ao patrimônio e o dinheiro dela. Eu passei pro Johan, né? A gente voltando a falar de redes sociais, que eu acho que tem feito, né? Não só vocês alcançarem todo esse público, mas mostrar, serem referências para os outros,
né? E a conquista de novos clientes, o quanto realmente nas redes sociais vocês também conseguem atrair muitos clientes. Porque o que a gente imagina, mas esse cara é famoso, esse cara vai cobrar muito caro, eu não vou nem ligar para ele vir pintar minha casa ou instalar um piso. E aí, o quanto isso é verdade, Sandro? Com todo o seu charme aí, ou tem charme no preço ou não? Acontece, eu sempre comento com o pessoal, eu perco muitos clientes, as pessoas me veem lá que eu sou assim. Na minha cabeça eu sou famoso, entendeu? Aí eu faço meu conteúdo com as pessoas, uau, Sandrão. Aí o que acontece? Eu percebi isso, muitas pessoas não mandam mensagem, não mandam direct pedindo orçamento porque acham que eu vou cobrar o olho da cara. Mas não, eu não sou, o preço, eu acho que tem que ser, você não pode fugir, né, da média da tua região. Você não vai fechar orçamento assim. Todos os meus orçamentos que eu passo, de 10, 9 eu fecho. Já trabalhei muito a preço bem inferior quando eu não tinha a minha rede social. E com a rede social eu consegui valorizar a minha mão de obra. Né? Do chão eu saí lá em cima. Né? Isso com a rede social. Eu era do Paraná, faz 1 ano que eu estou em São Paulo. Ontem completou 1 ano que eu estou em São Paulo. Eu já fiz tanta obra aqui em São Paulo. E ganhei tanto dinheiro aqui em São Paulo. Mas porque a rede social me tirou de lá da onde eu era, do interior do Paraná, e me trouxe pra cá, né? E tô gostando demais. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui na feira com toda essa rapaziada aqui, né? Muita gente que eu não conhecia pessoalmente, hoje estou conhecendo pessoalmente. E é isso, gente. E um conselho que eu dou você que é profissional, independente da área, você tem que ter a tua páginazinha lá na rede social. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o cliente vai procurar você, já chegou essa hora, né? Na internet, ele vai procurar lá, entra no Instagram, azulejista, pedreiro. Aí o que acontece? Você postou um vídeo lá, você colocou uma hashtag pedreiro. O teu vídeo, por acaso, pode aparecer para esse cliente, né? Ou seja, você consegue mostrar o teu trabalho para o mundo inteiro, Brasil inteiro, a tua região, então... de profissional tem que ter a tua página lá na rede social, que já chegou essa hora, né? Hoje em dia tudo é no telefone, né? É tudo no telefone. E eu, quando eu comecei, eu já procurei me diferenciar. O que eu fiz? Eu fui inteligente, ó. Não sei se alguém aqui deve ter feito a mesma coisa. Eu comecei a seguir muito azulejista de outros países, que lá é muito mais avançado, né? Aí eu comecei a me espelhar nos caras. O que aconteceu? Eu comprei uma riscadeira, a Montolite, que só você tinha no Brasil. Eu fui lá e comprei ela, porque não, eu vou ser igual aos caras. Aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer meus conteúdos com aquela máquina. Eu já me diferenciei, pô, quem é esse cara? A galera pensava que eu era gringo, de fora. Eu sou gringo, eu nasci no Paraguai. Sou brasileiro, mas nasci lá. Mas por isso que, assim, eu me diferenciei, entendeu? Eu sempre procuro me diferenciar, né? Não só na rede social, mas como no trabalho também. Mesma coisa a importância da proteção. Uma coisa que assim, importantíssima, ó. Você vai fazer uma reforma, principalmente o pintor, o cliente dentro da casa. Aí você chega lá com o pé sujo, joga a ferramenta no piso do cara. O que acontece? Essa pessoa, muitas vezes, ainda tá pagando aquele piso, tá pagando aquele imóvel, tá pagando um AP. Aí você chega e zoa todo o AP da pessoa. Quem que gosta, né? Quem que eu mesmo, jamais. A partir do momento que alguém vai trabalhar na minha obra, né, o pintor, azulejista, eu já vou ficar olhando para ver se ele não vai quebrar o cantinho, não vai sujar meu piso, manchar a minha parede, né? E a importância da proteção, é isso, gente. Quando vai se mudar, 90% das pessoas que vão se mudar já pega o piso riscado. Ela não foi o primeiro que riscou, quem riscou foi os profissionais na obra. Só que a grande queixa que eu vejo com o pessoal, né? Isso eu recebo muita mensagem assim, vocês com certeza também. Pô, Sandrão, você já entrega protegido? Você que compra o salva-piso ou o cliente que compra o salva-piso? Né? Aí o que acontece? Pô, mas o salva-piso é caro. Né? Como que eu vou dar o salva-piso na minha instalação na minha região? Eu não consigo cobrar isso. Entendeu? Essa é a grande queixa do pessoal, né? Mas tem como você dar a volta por cima disso. Eu peço pro cliente, ele traz a lona. Ele pega lá o jornal do cachorro. Ele traz a lona de pintura da casa da mãe, na hora que puxa ela
ela parece um papel, um grafiato. Como é que eu faço, Johan? Aí é o seguinte, aqui tem uns pintores de alto padrão, tem uma galera que já trabalha assim, né? Tem uns caras que já trabalham assim com tudo isolamento. O que que a gente faz? O serviço é 1.000, a gente cobra lá 1.400 e deixa isolado, já compra isolamento, repintura, coloca ali um craft de pintura que é mais em conta, uma obra mais pesada, coloca um salva-piso, e aí tem aquele momento que a gente falou no início, que a gente manda a foto. Nessa hora, o cliente começa a te vender como o top. Então assim, a primeira você investe, tira muita foto, manda pro cliente na hora do orçamento, e aí fica na cabeça dele, ó, esse cara aqui ele é um pouquinho mais caro, mas ele faz isso. Quando o cliente vai me indicar, ele não me indica como o mais barato, ele fala, ó, ele é o melhor. Ele até protege os móveis. Hoje o produto top para mim, que mais me ajuda é o craft pintura. Por quê? Tem apartamento que a gente faz na Alphaville que de marcenaria deu 800 mil, deu 600 mil. Aí eu chego lá e falo, vou isolar tudo. E tem algumas marcenarias que também entrega isolado, lá na Alphaville, né? Tem uns que já entrega isolado. Só que aí eu falo, ó, tá com fita branca, tá errado. Eu vou trocar para você. Aí o cliente, como assim? O cara vai trocar. A gente limpa a obra, isola, entrega ali para ele. Agora a gente vai começar a pintura. Aí ele fala, poxa, paguei 30 mil aqui na pintura, mas valeu a pena. Eu nem comecei a pintura. Ele me vende como? Como um cara que vale a pena pagar caro. Aí o meu posicionamento já muda, eu só tenho que continuar. Aí a obra, lá no meu bairro, eu não posso chegar com a loninha, com um pedacinho de negócio. Por quê? Virou o meu padrão de serviço. E olha uma coisa interessante que o Johan falou. Na obra, eu acho que o mais importante para nós profissional é resolver problema. Não que nem você chegou lá, fita branca. Você não chegou no cliente, pô, você tem que comprar para minha fita azul. Você solucionou o problema. Isso que as pessoas querem, né? Quem que não quer um profissional assim? Se todo mundo fosse assim, rapaz, essas obras ia ser bom, né? Muitas das vezes o cliente não sabe onde vende. Então, assim, virou um nosso apelo de venda, de mão de obra. Então a gente leva o pacote pronto. Uma coisa que eu aprendi no serviço de alto padrão. Eu acho que todo pintor, mesmo que não vai ganhar um dinheiro exorbitante, tem que fazer uma casa para rico, tem que fazer uma casa de alto padrão. Porque é uma escola. Às vezes o cara fala assim, ó, isolar uma torneira é besteira. Até você saber quanto custa uma torneira de 5 mil reais. Até você ver a nota. Então assim, por que eu isolo? Por que eu isolo? Pro meu pessoal não usar a torneira. Por que eu empapelo tudo? Pô, vou pintar esse tetinho do banheiro. Mas, cara, você já viu pintor? Se você vai trabalhar com 3 cores no dia, você usa o banheiro mais próximo para molhar, para diluir, para lavar trincha, para lavar a mão. Aí tem uma torneira preta fosco, aí riscou. O que acontece? O cliente não te fala, mas ele nunca mais te contrata. Então, como é que eu sei que eu fui bem quando o cara começa a me indicar para os amigos dele? Então, assim, obra de alto padrão. Quem fez o porcelanato foi ele. Saiu 500 pau metro quadrado. Quem que estragou o piso que ele colocou? Fui eu. Nunca mais ele me contrata. Então o isolamento faz eu ser um cara de alto padrão, azulejista de alto padrão, gesseiro de alto padrão, pintor de alto padrão. Na cabeça dele já fica desenhado isso. E a indicação... Redes sociais, né? Eu sei que todo mundo aqui já é o encontro de milhões. Eu tenho quase 1 milhão de seguidores. E, enfim, né? Cresci com o meu trabalho. Mas eu vejo que hoje o nosso cliente final é o cliente satisfeito. Então, por mais que eu tenha 1 milhão, que eu vá ter 2 milhões, 10 milhões, quem me contrata todos os dias é aquela pessoa que eu entreguei o trabalho, que indicou para o amigo. Então, assim, quando a gente está falando com os profissionais e com os nossos treinamentos, todo mundo quer crescer nas redes sociais, todo mundo quer ter muitos seguidores. Eu acho que isso é uma consequência de um bom trabalho. A gente tem que estar lá, a gente tem que ter página. Mas, no fim do dia, o que nos traz o dinheiro é o cliente satisfeito. É o cliente feliz que indica. Então, uma pessoa que está começando, aqui todo mundo está no mesmo patamar, tem cliente. Agora, uma pessoa que está começando, ela só vai ter o segundo cliente se ela agradar o primeiro. Ela só vai ter o terceiro cliente se ela agradar o segundo. E é isso que vai pulverizando, né? Então, por mais que as redes sociais seja mais fácil de nos alcançar, tem o por trás que está dizendo, olha só, fui lá, fiz o curso dela, eu gostei, contratei aquele pintor, eu gostei, contratei aquele ali, não gostei tanto, né? Então, eu acho que por mais que
a rede social ela nos traga autoridade, que ela nos deixe lá em cima e que ela traga questões financeiras e traga satisfação, porque é muito bom postar um vídeo e dar lá 3 milhões de alcance. O cliente que volta é aquele que a gente consegue satisfazer. Você falou o final, ele quer estar satisfeito. E aí é o ponto da gente entender que no momento da negociação, o nome já diz tudo, uma negociação. Então o cliente ele está ali para tirar do profissional o máximo que puder. Não é que ele vai achar caro, essa palavra não vai sair da boca dele, não pode sair da nossa. O isolamento não é caro. Mas essa palavra ele vai utilizar para ver assim, pô, no final o cliente, eu quero sair satisfeito. Como você consegue me deixar satisfeito eu gastando o mínimo possível? Aí ele vai falar, pô, mas isso aqui é caro. Aí você fala, caro é o piso que você comprou, que está aqui embaixo, que eu vou resguardar. Ele já vai entender. Se ele conseguir extrair de nós o melhor, colocando uma lona, colocando o pior papel que tiver, ele vai conseguir. Cabe ao profissional entender isso. Entender que no momento do orçamento ali é um jogo de interesses. Então ele vai tentar deixar o seu serviço barato o máximo possível. Ele vai tentar ratear o máximo possível e cabe ao profissional manter postura e falar, não, disso aqui eu não abro mão, porque eu sei que se der um problema, e a probabilidade de dar é muito grande, eu não vou ter como resolver, né? Como falou a torneira, sei lá, 5 mil, pronto, 5 mil, tô fora. Uma coisa que eu até discordo aqui, ó, o Paulo falou, vou discordar do cara da Salvabras. Quando assim, não, o que você gastou aqui, você vai economizar na limpeza. Eu não acho que seu produto tá nesse sentido. Não é para economizar na limpeza. A gente trabalha com prevenção. Prevenção é um investimento para que um prejuízo não aconteça. Então, assim, a limpeza pouco importa. Eu não estou aqui para minimizar a limpeza. Eu estou aqui para o seu piso. Quanto é que custa um piso, mano? Nem sei, um porcelanato, né? Você vai ter aí valores... Então, pronto, uma pedra R$9 mil, entendeu? Então, bora aqui, bora... Aí cabe o profissional ter o conhecimento e falar, então bora aqui para matemática simples. Seu piso custou 9 mil, né? Pronto, assina um contrato aqui, né? Isso aqui já é um vídeo, ó, ninguém rouba ideia, não, que eu vou gravar, inclusive, que é eu com o cliente falando assim para mim, velho, tá muito caro. Eu falo, não, ele fala assim, não, eu tenho que pensar no meu bolso. Eu falo, não, você tá certo. Aí eu vou vir lá com uma prancheta e vou falar, pronto, assina aqui. Aí ele vai falar, o que é isso aí? Eu falo, isso aqui é um contrato, você me livrando de qualquer dano que ocorra, que você não vai me cobrar, a culpa não vai ser minha. Ele fala, não, mas isso aí é impossível. Aí eu vou falar para ele, mas eu tenho que pensar em meu bolso, porque eu não vou ter condição de pagar esse piso. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai falar, não, bora comprar o produto da Salvabras. Tá? Breve esse vídeo vai estar saindo, tá bom? Mas a gente tem que entender isso. Tem que entender isso, que assim, é um jogo de interesse. Se ele puder fazer com que você faça seu serviço de graça, ele vai fazer. Mas se ele te chamou, é porque ele gostou do seu serviço. Agora sim, o máximo lá embaixo que ficar, para ele vai estar bom. Vou falar uma coisa aqui que muita gente vai concordar. É tão bom, né, você trabalhar, tá executando a obra, finalizar a obra e não arrumar atrito com o cliente, com o arquiteto, né, por você entrar, cuidar, fazer um trabalho bem feito e sair com o cliente contente. Isso não tem dinheiro que pague, né, o cliente contente. E deixa eu falar uma coisa, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu muito. De 10 palavras que eu falo, algumas vou fazer vocês dar risada. Eu sou desse jeito, ó. Quem nunca aí ganhou uma gorjeta no final por um trabalho bem feito? Claro, eu dou uma seduzida no cliente, né? Com a minha beleza, né? Mas pelo trabalho bem feito. Quem aí já aconteceu isso? Quem já ganhou uma gorjeta a mais do que o combinado por entregar um trabalho de qualidade e o cliente contente, com o sorrisão, né? De orelha a orelha. Isso não tem preço. Aí o que acontece? Eu sempre falo pra galera, pô, você tem que evitar atrito com o cliente. Aí o que acontece? O cara já vai te enrolar pra pagar. São coisas que acontecem. Vai dizer que não. Esse dia eu tava trabalhando numa obra, o cliente tava brabo com o pessoal, com o pedreiro. Pô, esse cara tá me enrolando. Deixa ele no dia de cair o Pix dele. Deixa ele comigo. Vou enrolar ele umas 2 semanas. Entendeu? Isso então, tenta evitar, né? Levar o negócio atrito. Já essa pergunta é para você.
né? Queria realmente, então, a gente falou um pouco da experiência de vocês com rede social e no final de tudo isso é o reconhecimento, né, dos seus seguidores e como você enxerga isso e, né, essa influência dos seus seguidores, que na verdade são pintores que você está orientando, mostrando um caminho. Então, como é que você enxerga esse seu crescimento, né, e o que isso transformou a sua vida? Valeu, Paulo. Gente, eu não gosto muito de falar que eu sou tímido, né? Quem me conhece sabe, né? Mas eu tenho muito a agradecer, de verdade, a Salvabras, porque eu lembro que há 4 anos atrás, Paulo queria me conhecer. E ali eu conheci ele em Salvador, e quando eu vi o produto, eu falei, eu preciso disso. Porque isso aqui vai ser um divisor de águas para a minha vida. Eu vou ser uma pessoa diferente com esse produto. Renata falou no início, que Juliano falou, questão de cultura. E lá na Bahia, a gente não tinha essa cultura de isolar. Mas como eu passei 6 anos aqui em São Paulo, eu comecei a isolar. Só que não existia, eu não conhecia a Salvabras. E quando eu fui apresentado a Salvabras, a minha vida mudou. E eu tenho o prazer de falar isso, que eu fui o primeiro pintor na Bahia utilizar os produtos da Salvabras. E a minha vida mudou. Como minha vida mudou? Os clientes. Eu sempre tive aquela visão de querer trabalhar para rico. Era meu sonho pintar, entrar no Alphaville. E como é que eu ia entrar? Eu tinha que ser diferente. Porque a demanda de pintores é muito grande. A concorrência é muito grande. E todos os dias eu procuro ser diferente para se destacar. Como eu sempre falo, quem não é visto não é lembrado. Então, quando eu vi o salva-piso e salva-pintura, eu falei, é aqui. E ninguém vendia esses produtos. Eu lembro que eu cheguei numa loja lá no Neto e falei, cara, você tem que vender isso aqui. Ele, rapaz, isso aqui é muito caro, não vai dar certo. Até a pintor vai falar que é caro. Eu falei, cara, não é caro, velho. É algo inovador, algo diferente, não existe em lugar nenhum. E o dono acreditou em mim. E hoje ele chega quando alguém chega para falar com ele, cara, isso aqui é bom mesmo, rapaz. Teve um pintor, Joel Sali, ele me convenceu que o produto era bom e hoje eu compro carretas aqui desse produto que vende bastante. Que hoje a cultura lá, os pintores, graças a Deus, muitos entenderam que precisa desse produto. E hoje os pintores, todo mundo está usando os produtos da Salvabras. E isso me levou até os ricos, né? E os ricos, quando vê meus vídeos isolando tudo, e claro, não, véio, esse cara é barril, véio. Esse cara tem que estar aqui pintando a minha casa, porque eu pinto a casa com amor. Quem me conhece sabe que quando eu entrei na pintura era por dinheiro. Ia passar ao longo dos anos, foi passando, e hoje eu amo o que eu faço. Então, eu pinto a casa do cliente como se fosse a minha casa. Então, quando eu vou pintar minha casa, eu quero Salvabras, eu quero isolar, eu quero proteger. E isso agrega valor no profissionalismo. Muitas pessoas pensam que ser profissional é só saber executar, eu sei da massa, eu sei fazer o mármore, eu sei pintar. Não. Ser profissional é cuidar também, é zelar pelas coisas do cliente. Então, eu sou muito grato. Eu deixo uma dica aqui para você que é pintor, que está assistindo essa live, que está aqui também. Use os produtos da Salvabras, que é um produto diferencial. É diferencial. Foi um divisor de águas na minha vida. E hoje, graças a Deus, hoje eu escolho para quem trabalhar. Hoje a minha agenda é lotada. Hoje o cliente comigo tem que agendar 2 meses, 3 meses. Porque é um trabalho diferente. Então vocês têm a oportunidade de ser diferente também. Aqui, ó, todo mundo aqui é referência. Então vocês aí que estão assistindo também têm essa oportunidade de ser diferente. Essa é a minha fala aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre a valorização do pintor, de como que era visto antes e agora. Olá, meu nome é Ivan Búrigo, sou apresentador do Papo de Pintor, né? Sou parceiro da Salvabras. Falar de valorização é falar de pesquisa, né? A gente tem aqui o Juliano, a gente deve muito ao que a gente está vivendo hoje, é um fruto de pesquisa, né? Nós pesquisamos muito, não só o Juliano, mas
Todo mundo pesquisou e trouxe a novidade para a nossa classe. Então a gente procurou levar adiante essa cultura de trazer a informação, levar a boa informação para o conhecimento dos profissionais e fazer uma conexão em parceria com os outros profissionais, no caso, os arquitetos e os designers. E eu queria fazer uma pergunta, por que vocês não se interam tanto na questão da pesquisa de novos produtos? Eu sei que tu é uma arquiteta formada, conhece aí o que há de novo, né? O que há de novidade, mas por que eles pesquisam tão pouco? Eles estudam muito na sala de aula e vão pouco para a obra. Quando eles vão para a obra, eles veem uma realidade totalmente diferente daquilo que eles aprenderam, né? E eu acho que falta mais essa conexão de vocês estar mais na obra. Quando eu apresento Salva Pintura, um exemplo, para algum arquiteto, cara, eles ficam espantados, de onde é que tu trouxe isso? Como que funciona? Que bacana, que legal. Mas isso eu vejo que é falta de informação, né? Uma falta de informação e que eu acho que vocês deveriam aprender um pouco com nós pintores, usar esse potencial que a gente tem, que é de trazer a novidade, aplicar no nosso dia a dia, porque isso traz, a gente sabe que traz muita valorização. O cliente, quando chega numa obra e vê ela no primeiro dia, que nem o Johan falou, totalmente isolada, agrega valor àquele profissional, né? Mas eu acho que vocês também têm essa missão e esse poder de informar, né, os seus clientes também sobre a novidade, né? O que você acha dessa questão? Eu falo sempre uma frase que o verdadeiro poder é o conhecimento, né? E aí, inclusive, quando a gente vê uma profissional fazendo um projeto, falta conhecimento de especificação, não sabe o nome dos produtos, não sabe o nome dos materiais, vai detalhar a marcenaria, não conhece os revestimentos, vai detalhar uma marcenaria para uma área seca, molhada, não sabe que não usa laca, né? Então, eu acho que tem uma gama muito grande de opções na profissão e que nem o Gelson falou, se diferencia, é melhor quem consegue se diferenciar. Eu consegui me diferenciar pelo fato de eu ser uma pessoa muito técnica, usei a minha técnica, desenvolvi alguns livros e hoje eu ensino os profissionais a parte técnica. Quando eu entendi, todo mundo está bem na parte técnica, agora vamos para a parte de produto. Então agora a gente começou a ensinar produto. Qual é a diferença dessa poltrona para essa poltrona? Qual a diferença desse sofá para esse sofá, do piso por piso? Então assim, eu acho que é um trabalho de longo prazo. Não adianta a gente querer de uma vez só, a gente passar todas as informações. Então se na escala do profissional, a gente divide num profissional estudante, num profissional júnior, um pleno e um sênior. Eu não posso pegar um estagiário e um estudante e querer que ele entenda da inovação de proteção. Mas é meu dever pegar um sênior e ele precisa ter isso, né? Então, assim, a gente divide o profissional em níveis e esses níveis a gente consegue estipular o que ele precisa e o que ele deve aprender. E a mesma coisa, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Uma pessoa que recém se formou, que nem eu falei antes, não deve começar uma obra, porque ela não sabe fazer projeto. Só que qual que é o grande problema? A pessoa se forma e ela quer ganhar dinheiro. E ela quer ganhar dinheiro muito rápido. E isso acaba trabalhando a classe, porque ela entrega um trabalho com pouco resultado, o cliente não fica satisfeito, ele fica com receio e ele não mais quer contratar alguém. Então eu acho que o nosso papel é educacional, mas é um trabalho de longo prazo. E a gente tem que entender o estágio do profissional para saber o tipo de conteúdo. Então o nosso trabalho que a gente começou aqui com a Salvabras, né, o meu papel é esse. Como é que a gente consegue levar o que é de fato importante para ele conseguir ser o melhor profissional? Porque senão o que acontece? Ele se frustra e ele larga a profissão. Legal, pessoal. Queria agradecer essa rodada aí de perguntas, essa interação com todos vocês. Foi muito bacana. Essa é uma versão 1. Pretendemos fazer outras e vamos convidá-los para a gente fazer isso em outros momentos. Agradecer a Renata. E realmente acho que esse bate-papo é para a evolução de todos. Afinal de contas, a gente entende que o nosso crescimento passa por tudo isso aí, pelo crescimento e desenvolvimento de vocês, querer entregar mais, fazer mais do que foi contratado. Eu acho que esse é um pouco o segredo do que cada um aplica no seu dia a dia. Fui contratado para fazer isso. Cara, e se eu fizer um pouco mais? E não é por dinheiro, é um pouco mais para realmente você surpreender o cliente. Então acho que é isso que a gente pensa dia a dia, vocês no trabalho de vocês, nós no desenvolvimento de produtos, cada dia pensando como podemos fazer produtos melhores. Então acho que é isso que nos move
E agradecer imensamente aí a audiência de vocês, o tempo de vocês, o bate-papo. Renata, muito obrigado. Com certeza, a foto dos bilhões. Pessoal, e aí, curtiram o nosso encontro de milhões? Essa foi nossa edição de 2023, cheio de personalidade, cheio de profissionais super importantes, reconhecido dentro do mercado de obras. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse papo? Deixa aí seus comentários.